iPhone 12 versus iPhone 13. Qual que é o melhor smartphone, qual que é o melhor iPhone para você agora no final de 2023, praticamente em 2024, sendo que a gente já tem lançado aí no mercado a linha do iPhone 15. Será que vale a pena ainda você comprar o iPhone 12 ou você comprar o iPhone 13? É isso que a gente vai ver aqui nesse comparativo lado a lado aqui dos smartphones, ver se algum é melhor para você ou se não é melhor para você, se o preço mais baixo um pouco do iPhone 12 em certas ocasiões, né, vai fazer mais sentido para você, ou pagar um pouquinho mais para ter o 13 vai fazer mais sentido. E agora aqui na tela os dois iPhones para a gente fazer o comparativo aqui, lembrando que é um comparativo de opinião, então eu vou usar um pouquinho da experiência que eu tive com o iPhone 12, que eu já tive o iPhone 12 por um ano e eu já tive iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, já perdi até a conta de quantos foram os iPhones nesses últimos períodos aí de 3 anos, que atualmente enfim, vamos lá, que eu até enjoei de iPhone, mas vamos ao sentido aqui então, que é o comparativo do iPhone 13 versus o iPhone 12. Nós temos então no iPhone 13 aqui o iOS 15, que é mais novo, mais atualizado, né, do que o iPhone 12, que tem o iOS 14. Um lançamento, né, de 2021, final de 2021, contra um lançamento de 2020, final de 2020. As dimensões são praticamente as mesmas dos smartphones, né, o tamanho deles, né, no caso. O iPhone 13 ele só é 10 gramas mais pesado do que o iPhone 12, então não é tanta diferença assim, igual era do iPhone 11 para o 12, né? Porque diminuiu, era cerca de 30 gramas mais pesados, né, em média, aí, o iPhone 11 do que o 12, e aí praticamente agora não teve tanta diferença assim, só que aumentou na autonomia da bateria, né? Porque aumentou um pouquinho a bateria, né? E juntamente com o software no iPhone 13 teve um melhor resultado aí, somando, né, bateria mais o sistema, um melhor resultado do que somar apenas, né, aumentar a bateria. Mas foi os dois, na verdade, que melhorou. Então, voltando aqui, né, a sequência, que eu até acabei falando um extra aí sobre dei um spoiler, né? Falando aqui sobre a memória RAM, ambos têm os 4 GB de RAM, né? Só a partir ali da linha 14 que vem os 6 GB de RAM, mas os 4 GB de RAM aí prometem ainda mais anos ainda de atualização do iOS funcionando, né, plenamente os iPhones aí. Nós temos também aí que começa a mudança, olha só, a memória interna. Até o iPhone 12, né, o mínimo a partir, digamos assim, começava ali de 64 GB de espaço interno, que para os tempos atuais, particularmente eu acho pouco, muita gente acha pouco, né, porque você gravar um vídeo, gravar fotos, instalar aplicativos, já vai ocupar tudo, mesmo que você me fale, eu tenho o iCloud, tem como eu fazer o upload para a nuvem, mas não tem como você instalar um aplicativo no iCloud, você tem que instalar aplicativo no smartphone, então, né, dependendo da situação, aperta essa situação, porque você não pode, se você joga, né, instalar um jogo pesado ou alguma coisa do tipo, come toda a memória do smartphone, fora a memória dele mesmo, né, do sistema do iOS, né, que dependendo do cachê aí, rapaz, eu tive uma experiência que não foi tão legal não, ocupou aí tantos gigas da memória do iPhone 13 Pro Max que eu tive que fazer uma limpeza nele, tipo que dar uma formatada para acabar com aquele cachê que tava agoniando aquilo. Então, sobre essa memória aí, o iPhone 13, né, ele já parte ali então dos seus 128 GB, então é bem melhor para você, né, do que começar ali nos 64 GB que o iPhone 12. A respeito das câmeras, e sim, as câmeras melhoraram, né, tanto em, digamos, em software, né, principalmente em software do que hardware, porque praticamente a mesma coisa, né, as câmeras do iPhone 13 do que a do 12. O que mudou mesmo, se você olhar o formato, se você olhar o design, né, que as câmeras que eram uma em cima da outra, né, no iPhone 12 passou a ficar essa diagonal que tá até hoje, né, na linha do iPhone 15 e que não resolveram mudar, ficou isso aí mesmo. Mas provavelmente no 16 eles vão fazer, provavelmente, né, vão fazer uma outra jogada e alguma coisa para ficar diferente, porque já são 3 linhas, né, iPhone 13, 14 e 15, só tá aumentando o tamanho ali das câmeras, ali, o tamanho das câmeras não, né, o tamanho do enfeite das câmeras, porque as câmeras em si, os olhinhos lá, as bolinhas que enxergam, é um trocinho desse tamanhozinho isso aqui, tá vendo? E eles vão aumentando o tamanho do círculo ali para parecer, né, nossa, tá aumentando, tá evoluindo, olha o tamanho dessa câmera, a chapoca
foca de uma rolha desse tamanho assim atrás do 15 Pro Max, só que você vai ver o olhinho real mesmo que grava é desse tamanico aqui, então é mais para status, design, aumentar o tamanho, né? A gente já sabe disso, né? Muitas pessoas já sabem, outras não, por isso que eu tô falando, senão eu não estaria falando isso. Na prática mesmo, teve melhorias do 12 pro 13, né? Implementaram algumas, digamos, firulas, né? Algumas coisinhas a mais em software, né? Para você tirar uma fotinha de fundo desfocado, lá aprimorado, e por aí vai o vídeo modo cinema, né? Que para desfocar o fundo igual tá desfocado esse aqui agora, né? Mas apareceu isso só no iPhone 13. Lembrando ainda que o iPhone 13 não tinha o foco na frontal, que é focar pertinho, né? Chegar pertinho lá e focar certinho o rosto. Só chegou isso a partir do 14. E só para um comparativo, apesar que aqui a gente está comparando o 13 com o 12, mas na linha S eu acho que isso começou no Galaxy S8 lá em 2018. Isso começou na câmera frontal, já tinha o foco pertinho, e na Apple só agora na linha de do iPhone 14, né? Lançado em 2023? Lançado em 2020. Não, 23 é agora, praticamente agora no finalzinho, então o 15. No finalzinho de 2022, o iPhone 14. Em relação à tela, né, qualidade da tela, a mesma coisa, OLED, qualidade boa, né, aquela PPI a mesma coisa, né, densidade de pixels, mesma coisa, não teve evolução assim na qualidade da tela, ótima do mesmo jeito, do 12 para o 13, só que tem uma diferença que o bigode, o Note, né, que hoje atualmente nem tem Note mais, né, na linha 15, agora é a Dynamic Island, ilha dinâmica, né? E era o Note ainda, né? E foi uma evolução, né? Quando pro 12 diminuiu, né? Um pouco pro 13, que era aquele testão assim, diminuiu um pouco pro 13, que, para falar a verdade, melhorou, né? Com certeza melhorou. E que não é o assunto, mas que particularmente eu acho que essa ilha dinâmica, ela tem que ser diminuída assim, porque praticamente se você for ver o tamanho que ela ocupa, ela tá ocupando praticamente mais, sim, do que um Note, do que era o Note, né? Da linha 13, da linha 14, o 14 pé de chinelo, né? O 14 de entrada, que também era o Note, só o 14 Pro e 14 Pro Max que veio essa ilha dinâmica, essa inovação, essa mudança, que particularmente eu não vejo tanta evolução assim, mas que ocupou mais ainda espaço. Aí se você vira o celular para ver um vídeo ou alguma coisa, não fica mais o cantinho lá em cima, fica aquela bolha, aquela rolha ali, aquele negócio ali, parecendo um clipe preenchido, né? No meio da tela ali, com a quininha em cima ainda para te confundir. Isso é particular, né? Por isso que é um vídeo de opinião, mas que até nesse ponto eu não vou falar que eu prefiro o Note do que a ilha dinâmica, não, mas na gravação de vídeo ambos gravam, né, em 4K 60 frames por segundo, lembrando, igual eu já falei, do modo cinema, né, que a partir do iPhone 13 que foi chegar esse modo cinema para dar um desfoque ali através de software, né, dar um desfoque ali artificial, né, nos seus vídeos, para dar aquele efeito especial igual esse vídeo aqui tá tendo agora, né, esse desfoque aqui artificial, porque eu tô gravando com a câmera frontal. Do mais, a mesma coisa, né? Só melhorou no iPhone 13 um pouquinho em relação à captura de luz, né? Porque a câmera traseira, se a gente falar da câmera traseira, porque captura um pouquinho mais luz do que o do 12. Se a gente falar de bateria, melhorou e muito, porque a bateria do iPhone 12 era 2.815 mAh e do iPhone 13 passou a ser 3.240 mAh, sendo que não foi somente a quantidade de miliampere, né? Que foi significante, né? Do 12 para o 13, mas também o aprimoramento, né, o software que melhorou também. O iOS 15 é bem melhor do que o iOS 14. No caso, né, para fazer esse gerenciamento aí de energia da bateria, porque aí se torna autonomia, né, não é só a quantidade de miliampere que a bateria tem. E que o iPhone 13, né, virou tipo um iPhone 11 no sentido de anos atrás, né, substitui o iPhone 11 no sentido de ser super custo-benefício, porque tem uma autonomia de bateria boa, né, considerável, bem melhor do que a do 12, até na época não, né? Alguns anos atrás, o iPhone 11 estava tendo uma autonomia melhor do que o iPhone 12. Até hoje pode ser que tenha essa autonomia, né? Aí depende da atualização do software. Mas quando a gente fala em relação a preço também, pode ser que o iPhone 13, né? Que o iPhone 13 está sendo fabricado ainda, né? É fabricado ainda. E o 12 agora saiu de linha, não é fabricado mais. Você encontra ele ainda novo, né? Só que não é fabricado mais a linha 12, o iPhone 12. E aí vai diminuindo o estoque e o que acontece? Acaba aumentando o preço e não
não fazendo sentido, né? Porque em certas ocasiões o iPhone 12 acaba ficando mais caro do que o iPhone 13, que é melhor do que ele. Então, dependendo da pesquisa hoje que você fizer, você encontra o iPhone 12 sim, mais barato do que o 13, mas vai chegar um certo momento que por falta de estoque o 12 vai ficar mais caro que o 13, não vai fazer sentido total mesmo comprar o 12 ao invés do 13. Apesar que hoje, mesmo o 12 sendo um pouco mais barato do que o 13, eu acho que vale mais a pena você inteirar um pouquinho e comprar o melhor iPhone custo-benefício, que é o 13 atualmente. Porque se a gente comparar de igual para igual, que eu fiz uma pesquisa aqui, olha só, o iPhone 12 em média, né, lógico, vai chegar Black Friday, vai passar Black Friday, vai chegar outros preços, vir outros preços. Quando lançar o iPhone 16, aí vai mudar totalmente os preços novamente, mas quando a gente está falando agora que tem o iPhone 15, a linha iPhone 15 lançado, a gente então tem aí o iPhone 14 anterior, o 13 anterior e o 12 então que parou de ser fabricado, só o 13 fabricado. Então o iPhone 12 de 128, você encontra ele aí por cerca dos seus R$4.000 e em certas promoções, dependendo, você encontra ou encontrava ele pelo menos por seus R$3.600, R$3.700 o de 128 GB. Dava para encontrar por esse preço o iPhone 12 128 GB. Hoje o 13 você encontra aí por seus R$4.000 também e até menos. R$3.800, R$3.700 o iPhone 13, dependendo da promoção, ou até mesmo na Black Friday, você pode até chegar a encontrar nesse preço. Então, por esse lado, né, praticamente está batendo ali um no outro ali em relação ao preço por falta de estoque do 12. E ainda vai aumentar essa falta de estoque, né? E o que vai acontecer? Sim, vai valer mais a pena comprar o 13 até pelo preço e não pelas melhorias que ele teve em relação ao 12. E outra, presta atenção na hora de comprar, porque você tem que ver lá se você não está comprando um iPhone 12 de 64 GB, porque esse aí eu acho que não vale mesmo a pena você comprar, porque é pouco giga. Não acho que vale a pena comprar, então já compra logo o 12 de 128 se você achar viável, né? Ou melhor ainda, compra o 13 de 128 GB, que é o melhor custo-benefício no momento.